Olá, meu nome sou Danilo, de Moçambique, representante do Ministério Bom Samaritano aqui em Moçambique. E aqui está minha esposa Benilde. Bem, uma história longa, para começar. Claro que nós somos residentes desta cidade, e também somos pastores de uma pequena igreja, e também com o mesmo nome, Bom Samaritano. Então, isto começou no fundo do coração de Deus, que colocou uma visão nossa, numa noite, que nós poderíamos sair para a praça, no centro da cidade. A nossa aldeia, que é a nossa comunidade, dista a uns 7 km do centro da cidade. E quando no dia seguinte eu perguntei à minha esposa que, olha, por que nós poderíamos sair para o centro da cidade? Porque eu tive esta revelação. Então era numa quinta-feira e na sexta-feira nós saímos bem cedo para o centro da cidade. E o que nós fomos encontrar lá, nós encontramos uma enorme fila de pessoas, não é? Crianças e viúvas, assim como idosos, mas estavam com o único objetivo, pedir esmola. E era um pão, cada criança, cada idoso, cada viúva, na sua mão para poder fazer alimento na sua habitação. Então, isso me chocou bastante e eu fiquei sem perceber porque que Deus me chamou para ver aquela miséria, não é? Da nossa família, nossos irmãos. E neste contexto, quando nós voltamos para casa, então, pusemos-se de joelho para fazermos uma oração, falando com Deus porque o Senhor nos levou para identificar a certa miséria lá na cidade. Mas eu estava a trabalhar uma certa empresa que já havia fechado. Neste contexto, era uma empresa não governamental e tinha parado de fazer suas atividades devido a situações financeiras no país, porque há tempo atrás também nós tínhamos uma carpintaria e tudo fechou. Então, neste contexto, nós ficamos sem saber por que Deus nos levou para vermos aquelas crianças. E em plena oração, depois de alguns dias, eu fui solicitado com a mesma empresa que havia já fechado, alegando-se que tinha um cheque no valor de 150 mil meticais, o nosso dinheiro moçambicano, e este dinheiro, convertendo em reais, seriam 9 mil reais na altura. E eu fiquei sem perceber porque a chamada da instituição da empresa que já havia fechado. E falei à minha esposa que, olha, o escritório me chamou para poder ir lá. No entanto, quando fui, então o diretor da empresa disse que tinha um cheque, o tal cheque que eu acabei de dizer, que aquele cheque era uma oferta, porque por causa das atividades que eu desenvolvi, e eu perguntei se meus colegas também tinham o mesmo direito. Infelizmente, eles disseram que não, só eu é que tinha aquele direito de poder levantar este dinheiro. Eu achei que era uma mentira, não é? Porque eu sozinho, eu não fui o único trabalhador. Então, levei o cheque e não demorei ali no escritório, com medo de a ideia mudar do diretor. E eu corri de imediato para o banco. E onde que, quando cheguei, eu teria que apresentar o cheque, mas com medo. Talvez não tinha cobertura, era o meu pensamento. Mas depois o gerente do banco disse que o cheque tem cobertura, o valor de 150 mil meticais que o senhor vai levantar. Podemos dar em mão ou transferimos para a sua conta? Eu disse, não, eu prefiro levar esse dinheiro em mão. E quando eu levei o dinheiro para casa, a minha esposa apresentei, ela quase também não acreditou, porque estávamos há alguns meses que a empresa já tinha fechado. E quando cheguei em casa, eu tive alguns pensamentos que eu tinha vindo pelo caminho, com o dinheiro na mão, porque eu havia de estruturar a nossa residência, a nossa habitação. Eu tinha plano de comprar uma moto, não é, para facilitar a minha caminhada. E quando cheguei, perguntei à minha esposa, olha, nós já temos este dinheiro, qual a finalidade então? Ela me reparou e riu-se de mim. A resposta eu mesmo é que tirei.
Então, praticamente, ela junto comigo, vimos que este dinheiro poderíamos comprar comida e podermos ofertar àquelas crianças que nós vimos lá na estrada, aquelas crianças que estavam a ter necessidade, não é? Porque a alimentação é a base das pessoas. Então, neste momento, nós conseguimos comprar alguns alimentos de primeira necessidade e alugamos um carro e fomos distribuir na praça, onde que nós sempre víssemos aquelas crianças. E conseguimos fazer a primeira vez e a segunda vez, e aquilo tornou hábito. Praticamente aquelas pessoas que nós dávamos lá na rua começaram a nos seguir até na nossa própria casa. Eu acho que arranjei mais problema, não é? Arranjei mais problema porque o dinheiro nós só estávamos a tirar, não estávamos a investir em nada, só comprávamos alimento. E todos os dias, quando nós abríssemos a porta da nossa casa, olha, encontrávamos uma enorme fila de crianças com fome. Então, aquilo tornou o nosso dia a dia poder ajudar essas crianças. Mas, entretanto, o dinheiro já acabou, porque nós usamos uma volta de alguns meses, não é? O dinheiro acabou e nós ficamos sem ideia. Nós tínhamos uma carpintaria, a carpintaria fechou porque a madeira no nosso país, aqui em Moçambique, já também tinha acabado devido à exploração dos chineses. Cortaram a madeira e ficamos sem madeira. Então a minha carpintaria fechou e não tinha onde trazer recursos para conseguir continuar a sustentar essas crianças. Eu consegui ter um pequeno emprego, assim que não tinha bom salário, mas sim para conseguir pelo menos comprar alguma comida para essas crianças. Eu já trabalhava a 600 quilômetros, só podia vir na minha casa no final do mês para conseguir receber este dinheiro, comprar comida para as crianças e também deixar para a minha família algum valor. E aquilo era muito trabalhoso e eu vi que havia muita necessidade de nós ficarmos perto com essas crianças, e onde que numa certa noite então aparece uma visão também. Quando aparece a visão, simplesmente foram 3 letras: M-C-E. Essas 3 letras eu fiquei sem perceber. Acordei dia seguinte e falei à minha esposa que, olha, eu tive esta revelação. São 3 letras. M-C-E. Eu não sei o que significa. Eu malmente sabia usar a internet, porque o meu celular não era muito compatível também. Não sabia essas aplicações do Google, mas me apareceu na mente para eu usar este tal aplicativo de Google. Eu introduzi aquelas 3 letras que eu tinha escrito no meu caderninho quando me apareceu na noite. Então, o que me aparece lá na internet foi Missão Cristã Europeia. Então, eu conjuguei nas 3 letras que eu tive acesso: M, Missão, C, Cristã e Europeia. Então, eu disse, olha, eu parece que achei aqui uma Missão Cristã Europeia, mas não sei o que significa isso, onde que se localiza. E eu abandonei o celular e depois de algum tempo também voltei de novo. E comecei a ver a página, encontrei certo contato de um homem. E era um e-mail. Agora quando eu tento entrar, infelizmente não encontro mais, não sei o que houve, que erro se deu. Mas eu sei que foi a vontade de Deus, que o Espírito Santo esteve, nos deu este conhecimento para podermos ver o mundo, que poderia também sermos amigos de outras pessoas. É onde que eu vasculhei e vi o contato eletrônico de um homem chamado Leônidas Duarte Silva, e eu encontrei este e-mail, então mandei uma carta. Eu escrevi uma carta muito enorme e fixei algumas fotos que nós já vínhamos ajudando essas crianças. Eu mandei. A carta dizia muitas coisas que nós somos aqui em Moçambique, não é? Em particular a nossa comunidade, a nossa cultura e maneira de viver. Então, quando passou uma semana, não tive
retorno daquela carta, eu achei que esse e-mail infelizmente não caminhou. Então fiquei muito preocupado. A segunda semana eu recebo uma carta, um e-mail. Quando abri a caixa eletrônica estava lá o e-mail do exatamente senhor Leônidas Duarte Silva, a dizer que desculpa meu amigo, eu estava viajando pela Croácia e eu recebi a sua carta, mas acho que você enviou para uma pessoa errada. Isso me trouxe mais preocupação. Eu disse, talvez este homem é muito mau, não é? Ele acha que exatamente eu estou criando problema com ele, para ele. Então, depois, quando nós conversamos um bocadinho, ele disse, eu sou brasileiro, mas infelizmente acho que não é a pessoa certa que você está a procurar. Mas, entretanto, eu disse não, eu simplesmente quis te mostrar aquilo que é a nossa realidade, aquilo que nós vivemos dia após dia. Sendo assim, se não se importar com esta carta, muito obrigado e fique com Jesus Cristo. Ali pronto, depois de alguns meses, nós já voltamos a conversar muito pouco. Nós trocamos o contato, ele me perguntou se nós usávamos o WhatsApp, e eu disse sim. Então comecei a criar mais esperança que, afinal de contas, este homem já voltou, ele está pedindo o WhatsApp, se calhar é bom amigo, não é pessoa errada. Quando trocamos nossos contatos, nosso WhatsApp, e começamos a conversar a partir do WhatsApp, eu vi o perfil dele, era um branco, não é? Eu fiquei muito assustado porque nunca tinha contato assim com branco da minha vida, e fiquei muito emocionado, mostrei a minha esposa, e víamos o cabelo dele, cabelo de alumínio. Isto levou algum tempo, nós trocando essa impressão, conversando sempre com ele. Então, um certo dia, ele disse assim, eu já estava a trabalhar na empresa que eu acabei de dizer, a 600 quilômetros. No dia que eu pensei em subir na montanha, nós chamamos aqui montanha, não é? Num lugar alto, eu abri o meu WhatsApp e logo vi uma chamada. O meu celular estava a tocar mal que eu cheguei lá no alto. Era o pastor Leônidas Duarte que estava a chamar. Eu mal que atendi o celular, ele falou muito feliz, muito satisfeito, que ele já tinha contado a minha história para a igreja dele, para o pastor dele, e a igreja já tinha disponibilizado um dinheiro para nós comprarmos comida para as crianças. Então, ele me perguntou se ele podia mandar aquele dinheiro. Eu falei assim, eu não pensei duas vezes, eu disse, olha meu amigo, eu agora estou muito feliz porque recebi seu contato, mas não estamos precisando do seu dinheiro. Eu acho que esta palavra foi mais dura, não é? Que ele queria ajudar e no momento que nós também estávamos a precisar de suporte, eu disse que não estávamos a precisar nenhum dinheiro dele, mas simplesmente nós estávamos a precisar o abraço, conhecermos-nos mesmo na internet, pronto. E não sei como ele percebeu isso. Depois dali, ele me agradeceu, obrigado por termos conversado, e eu também fiquei feliz. Dali pronto, eu desci da montanha, do lugar alto, fui fazer meus trabalhos. Depois liguei para a minha esposa, que eu disse, olha, o branco, ele me ligou, até a voz dele eu não estava a perceber muito bem, porque o sotaque dele é de branco mesmo. E ela disse, mas como é possível? Eu disse, não, é possível. Ele me ligou, conversamos, ele queria mandar dinheiro, eu disse, não estávamos em altura de precisar de dinheiro dele, porque a empresa que eu agora trabalho consegue sustentar um pouco. Mas eu disse, se um dia quiseres para conhecer-nos, seria muito bom. E a história foi, cada vez nós conversávamos, e eu me lembro, passou alguns meses depois, ele disse, olha, eu já arrumei aqui uma equipe, um grupo, uma caravana de 3 pessoas que estavam
para vir em África, aqui em particular em Moçambique, na nossa comunidade. Eu não acreditei. Não acreditei porque no meio desta toda conversa eu sempre corria, falava para meus amigos que são pastores também aqui em Moçambique. Eles diziam assim, não, os brancos são malandros, são mentirosos e este branco, ele nunca há de vir para aqui em Moçambique. Pronto, eu ficava desanimado, mas eu sempre continuava perseverando, orando, o Senhor nos dando a melhor direção. E quando chegou o dia para eles virem, eles disseram, olha, nós estamos no Maputo. Isso me surpreendeu muito. Estão no Maputo, em Moçambique? Disseram, sim, estamos em Moçambique. Estamos aqui no aeroporto e eu isso quase não acreditei. Porque eu não sabia que, afinal de contas, o número do exterior, do Brasil, ou seja, de outro país, adicionado no WhatsApp, poderia falar, estando aqui em Moçambique, através da internet, né? Do wireless, do aeroporto e outras casas. Então, eu disse, não, mas ele ainda continua a comunicar comigo com o dígito do Brasil. Isso é pura mentira, ele não está aqui em Moçambique. Pronto? Eu tinha o único dinheiro que eu tinha reservado e esse dinheiro era porque ele tinha me dito que um dia ele havia de vir aqui. Então, como não temos carro, eu estava a pensar em alugar um carro para poder eles buscar, não é? Nós aqui falamos levar do aeroporto para aqui na nossa comunidade. E eu guardei aquele dinheiro. Quando ele me falou, eu logo corri para o proprietário do carro. Eu disse, olha, por favor, desculpa, eu preciso alugar o seu carro. E ele disse, mas para que é feito? Eu disse, não, quero levar meus amigos no aeroporto. Ele riu-se de mim. Disse, acho que, pastor, você está maluco. Quando eu lhe contei a história, disse, este branco está a te enganar, ele é mentiroso. Eu disse, não, o senhor leva o dinheiro, se ele não vem, o senhor não devolve nada. Naquele momento, ele levou o dinheiro, disse, olha, eu só te darei algum tempo, algumas horas. Se ele não aparecer, eu saio do aeroporto. Pronto, fomos lá com os meninos aqui da aldeia e com a minha esposa, chegamos ali, agora o coração batia mais acelerado. Era muito difícil, mas muito difícil. Eu ficava com todo o receio que quando ele não vem, eu sou mentiroso e na igreja vão pensar que eu menti à igreja e os meus amigos também, eu vou ficar sem saber como dizer. Mas o voo estava a demorar, com certeza a hora marcada já estava a passar e eu ficava mais desanimado, ainda coração mais acelerado e o dono do carro sempre incomodava. Já estamos acima da hora, eu quero ir embora. Então eu sempre corria, desculpa, aguarde um pouco. Mas depois de algum tempo, eu ouvi um ruído do avião, já estava a aterrar e eu fiquei descontrolado. Mas consegui me assegurar, graças a Deus. E quando já os passageiros estavam na sala de desembarque, não é? E eu comecei reparando a foto do perfil do WhatsApp, e eu reparando, e ali vi o cabelo, aquele cabelo branco exatamente. Eu disse a Benilda, olha, ali está ele, é ele. A Benilda disse, mas é ele? Eu disse, é ele. Ele também me reconheceu, ele correu, a gente se abraçou, choramos naquele momento, mas cada um tinha medo do outro. Porque, para meu lado, eu pensava que os brancos são mentirosos. E como a nossa colônia foi portuguesa, nós sempre tivemos muitos desafios com os portugueses. Isso é o que me aparecia na cabeça e na cabeça dos meus amigos pastores também, porque o branco nunca nos tratou bem aqui em Moçambique. Nossos pais sofreram muito no tempo de escravatura, não é? Então, isto sempre aparece na nossa cabeça e eu estava com medo, que afinal de contas eu não sei se este branco é uma boa pessoa ou não. E ele também, do outro lado, ele também tinha medo, porque falar da África, talvez ele poderia pensar que nós somos canibais, comemos pessoas. Mas depois dali,
nós subimos, era uma carreta bem velha, e eu acredito que ele se assustou quando viu também aquela carreta. Pusemos as malas diretamente para onde nós estávamos a ir lhes hospedar e para dia seguinte começarmos as nossas atividades. Quando eles chegaram aqui na nossa aldeia, eles encontraram uma realidade muito diferente, não é? Um choque diferente. E a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar no coração e também no coração deste projeto, Ministério Bom Samaritano. E as coisas começaram a mudar ali. Atualmente nós estamos com uma alegria imensa. Por quê? Porque Deus tem feito muitas coisas através de nós conhecermos este homem. O nosso encontro só foi o encontro que Deus marcou. Então, cada dia quando eu penso de pastor Leônidas e penso do projeto Bom Samaritano, como a gente se conheceu, eu não tenho dúvida nenhuma que só foi Deus que quis suprir a necessidade desta nação, deste povo, desta comunidade. Só foi Deus. Através de nós conhecermos a Ele, hoje atualmente, nós temos mais amigos, não é? No mundo da internet, seja no Brasil, seja outro lado também. E é uma alegria imensa. As nossas crianças atualmente, hoje o projeto já conta com mais de 140 crianças. Então, essas crianças anteriormente, antes de nós conhecermos o pastor Leônidas, mais amigos, tinham somente uma refeição que nós dávamos. Então, a criança moçambicana, aqui em Moçambique, praticamente a criança não sabe o que vai comer durante o dia. Nós não temos expectativa o que a gente vai matabichar para o dia seguinte, nem o que vai almoçar, nem o que vai jantar. Se consegue uma refeição diária, isto é um milagre, é um milagre. As mulheres aqui em Moçambique, grávidas, elas comem areia porque ficam com fome, não é? E não tem como suprir esta fome. Então, como mecanismo, tem que alimentar-se de areia. Essa é uma experiência que muitos missionários até já conhecem, já viram isso. Então, é uma realidade chocante, mas é uma realidade real que tem acontecido aqui no país. E estamos felizes, mas muito felizes na presença de Deus por esta parceria, não é? E por Deus estar a trabalhar desta forma. Este é um pequeno historial que é longo, mas é uma realidade que Deus nos trouxe.